Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui então para gravar uma lista a respeito do conteúdo de geometria plana. Espero que vocês consigam entender bem o conteúdo, tendo em vista que já é um conteúdo bem trabalhado no ensino fundamental. E nesse vídeo a gente vai estar testando um novo instrumento, para estar gravando, espero que vocês gostem. E como de costume, a lista, ela está aqui no link, na descrição do vídeo, para vocês poderem ter o acesso. E a gente aguarda o retorno de vocês para ver se vocês gostaram, se estão aprovando esse novo método que a gente está fazendo para gravar as listas de exercício. Vamos lá? Então, o primeiro exercício é uma atividade da UDESC, de vestibular, que pede para vocês, seja A, B, C, D, o paralelogramo abaixo, e seja E, o ponto no segmento AD, conforme descrito na figura abaixo, sabendo que AB é uma medida 5. Então, aqui a gente sabe que vale 5, que AE mede 3 e AD, todo este segmento, mede 8. Ele pergunta qual que é a área do paralelogramo. Como nós sabemos, para calcular a área de um paralelogramo, nós precisamos da medida da base vezes a medida da altura. A base desse paralelogramo, o exercício nos dá AD, que mede 8. Só que a altura nós não sabemos. A altura está representada aqui pelo segmento BE. E para descobrir a medida da altura, nós temos que esse segmento BE, ele representa também a altura do triângulo AEB. Então, nós podemos aqui utilizar o teorema de Pitágoras por ser um triângulo retângulo. Então, nós temos que a hipotenusa, 5 elevado ao quadrado, vai ser igual à soma, dos outros dois catetos também elevados ao quadrado, 3 ao quadrado e h ao quadrado, que é a medida da altura. Então, 25 igual a 9 mais h ao quadrado, 25 menos 9 é igual à altura ao quadrado, que vai ser 16 igual a h ao quadrado. Esse quadrado vem para o outro lado da igualdade, como raiz de 16, sendo a operação inversa da potenciação. Logo, a gente entende, e descobre que a altura, então, vale 4. Voltando, então, lá para a fórmula da área do nosso paralelogramo, nós temos que a base é 8 e a altura é 4. Então, a área deste paralelogramo vai ser igual a 32. Item, que está lá na letra D do nosso exercício. Bom, pessoal, o exercício 2 da Universidade Estadual de Goiás, que diz assim: na figura a seguir, o hexágono regular está inscrito em uma circunferência de raio R. Sabendo-se que o comprimento da circunferência é 8π centímetros, determine o perímetro do hexágono. Bom, para determinar o perímetro do hexágono, nós sabemos que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Para encontrar o perímetro dele, eu preciso descobrir quanto mede cada um dos lados deste hexágono. A informação que o exercício me dá é que o comprimento da circunferência, que a gente sabe que é 2πr, o comprimento da circunferência é 8πr. Então, se eu substituir o comprimento lá na fórmula, eu vou encontrar que 8π dividido por 2π, que está lá multiplicando o raio, vem para baixo dividindo, é igual à medida do raio. 8π dividido por 2π, 8 dividido por 2 é 4, π dividido por π é 1, então o raio é igual a 4. O raio é aquela medida que está onde, do centro da circunferência até uma das suas extremidades, é a metade do diâmetro. Então, aqui eu tenho um raio, tenho outro, eu tenho vários raios aqui, O que a gente percebe? Que a medida deste raio, aqui da circunferência, ela corresponde à medida do lado do triângulo equilátero, o qual ele forma este hexágono, porque todo este hexágono está sendo composto de 6 triângulos equiláteros. Isto significa que se aqui eu tenho raio
e aqui eu tenho raio, por se tratar de um triângulo equilátero, então aqui embaixo essa medida também é raio, essa também é raio, ou seja, todos os lados do hexágono têm a mesma medida do raio. Dessa forma, o perímetro vai ser 6 vezes, porque são 6 lados, 4. Entendendo que cada uma dessas medidas do lado do hexágono mede 4. Então, o perímetro do hexágono vai ser igual a 24 centímetros. Bom, para encontrar o valor da área achurada, o valor da área achurada representa essa área que está pintadinha, né? Toda essa área que está aqui pintadinha de cinza. Então, o que acontece? Para a gente poder encontrar a medida daquela área, nós vamos ter que encontrar a medida da área da circunferência, né? E a área de uma circunferência é π vezes r ao quadrado. E também nós vamos ter que encontrar a medida da área do hexágono, que vai ser 6 vezes a medida da área de cada um daqueles triângulos equiláteros que estão ali. E a área de um triângulo equilátero é o quê? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bom, por que isso? Porque para encontrar a área daquela região achurada, eu vou fazer o quê? A área da circunferência menos a área do hexágono. E isso vai me dar, então, aquela área pintadinha. A área do círculo, desculpa, vai ser igual ao π vezes o raio, que a gente sabe que é 4 elevado ao quadrado. Então, a área da minha circunferência vai ser igual a 16π. Já a área do meu hexágono vai ser igual a 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nós vamos encontrar que a área do hexágono vai ser igual a 6 vezes 16, raiz de 3 sobre 4. A área do hexágono vai ser igual a 6 vezes 16 vai dar 96. Só que 96 dividido por 4 vai dar 24 raiz de 3. Então, para encontrar a resposta do item B, nós vamos fazer a área do círculo, 16π, menos a área do hexágono, que vai ser 24 raiz de 3. Bom, para encontrar um valor, né, uma resposta mais apropriada, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar algum termo em evidência aqui. Por quê? Porque o 16 e o 24 são números que se encontram, né, em várias tabuadas, mas a maior delas é a tabuada do 8. Então, eu sei que 8 vezes 2 é 16 e 8 vezes 3 dá 24. Então, eu posso apresentar esta resposta da seguinte forma. Se eu colocar o 8 em evidência, eu tenho 2π menos 3 raiz de 3. Então, essa seria a resposta correspondente à área da região achurada. Centímetros quadrados. Bom, a questão de número 3 é uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fala a respeito de uma figura que está representando, né, uma área quadrada, conforme a gente vê aqui na imagem, que é o jardim de uma residência, e nessa área as regiões sombreadas são formadas por 4 triângulos, cujos lados menores medem 3, então todos os lados menores do triângulo a gente vai colocar essa medida, e 4, então 4 é a medida, né, do outro lado do triângulo. Bom, na parte branca será colocado um piso de cerâmica. Então, a gente tem o jardim, que está em verde, e na parte branca um piso de cerâmica. E o proprietário vai ao comércio comprar esses 2 produtos e, perguntando sobre a quantidade de cada um, ele responde: quantos metros quadrados vai ser necessário de grama e quantos metros quadrados vai ser necessário de cerâmica. O que acontece aqui? Cada um desses triângulos que a gente vê aqui, né, são triângulos retângulos porque tem em comum o ângulo reto.
Então, se são triângulos retângulos, essa medida aqui, que corresponde ao lado da parte branca, né, onde vai ser colocada a cerâmica, é para nós a nossa medida da hipotenusa, ou seja, eu tenho este triângulo retângulo, onde eu sei que essa medida é 3, essa é 4 e essa é a hipotenusa. E para encontrar a hipotenusa, a gente faz hipotenusa ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que vai ficar igual a 9 mais 16. Hipotenusa ao quadrado é igual a 25. Logo, a hipotenusa ela vale 5, né? Porque a raiz quadrada de 25 é 5. O que significa, então, que o lado dessa cerâmica, dessa parte branca, corresponde a 5. Logo, a área do que vai ser necessário, né, para a cerâmica, ela é igual ao quê? Lado ao quadrado, por se tratar de um quadrado. Então, a área vai ser igual, né, a 5 ao quadrado. Logo, essa área vai ser igual a 25 metros quadrados de cerâmica. E de grama? Quanto vai ser necessário de grama? Bom, de grama, nós sabemos que a área ela é correspondente a 4 vezes quem? Base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo. Então, a área de grama necessária é 4 vezes a base 3, a altura 4, isso tudo dividido por 2. A área vai ser 4 vezes 3 vezes 4 é 12, dividido por 2, que vai dar 6, e 4 vezes o 6 me dá uma área total de grama igual a 24 metros quadrados. Então, se eu preciso de 24 metros quadrados de grama e 25 metros quadrados de cerâmica, a alternativa correta é a letra A. A questão 4 diz assim: para ladrilhar totalmente uma parede de 27 metros quadrados de área, foram usadas peças quadradas de 15 centímetros de lado. Quantas peças foram usadas? Essa questão ela é bem simples. O que a gente sabe? Que a parede tem 27 metros quadrados de área. Não sei se essa parede ela é uma parede quadrada ou é uma parede retangular. O que eu sei é que a área total dela é de 27 metros quadrados. Só que nessa parede serão revestidas com pisos, com cerâmicas, que tem forma de um quadrado e que esse quadrado tem 15 centímetros de lado. Então, eu sei que a área dessa peça que vai ser utilizada, né, a área da peça, ela é igual a 15 elevado ao quadrado. Logo, a área da peça vai ser igual a 225 centímetros quadrados. Bom, como eu vou revestir uma parede com essa peça, o que eu sei? Que eu preciso saber quantas vezes essa peça cabe lá na área total da parede. Essa ideia do quantas vezes cabe é a ideia do dividir. Então, eu vou ter que pegar a área da parede e dividir pela área da peça. Acontece que a parede e a peça, as áreas, têm que estar na mesma unidade de medida. Como a parede tem 27 metros quadrados e a peça tem 225 centímetros quadrados, eu não posso efetuar essa divisão dessa forma. Ou seja, num primeiro momento eu preciso transformar ou tudo para centímetros quadrados ou tudo para metros quadrados. O que nós sabemos? Que 1 metro quadrado equivale a um quadrado cujo lado tem 1 metro. Logo, 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, eu posso dizer que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Então, 27 metros quadrados equivalem a 27.000 centímetros quadrados, que daí sim, dividido por 225 centímetros quadrados, vai resultar, 27.000 não, 270.000, né? Vai resultar em 1.200 peças. Ou seja, são necessários 1.200 pisos quadrados, né, de 15 centímetros de lado, para revestir uma parede que tenha 27 metros quadrados de lado. A questão 5 também não é uma questão
tão difícil, tão complexa. Ela é uma questão bem simples que diz que um terreno retangular de 8,4 metros por 15 está sendo gramado. Então, a gente vai fazer aqui um retângulo. E nesse retângulo, a gente sabe que aqui corresponde ao 8,4 e aqui ao 15 metros. E diz que 1 quilo de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados de terreno. E a pergunta é, quantos quilos, de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo? Então, primeiro eu preciso saber qual é a área total desse terreno. Por se tratar de um retângulo, a área é base vezes altura, Então, a área vai ser 15 vezes o 8,4. A área total desse terreno vai ser igual a 126 metros quadrados. Bom, então, por regrinha de 3, se 1 quilo dá para 3 metros quadrados, para 126 metros quadrados, de grama, vão ser necessários quantos quilos de semente? Aplicando a regrinha de 3, nós vamos ter que 3x é igual a 126, logo x vai ser igual a 42 quilos. É o que é necessário, então, de semente. A questão 6 também é uma questão simples, que fala a respeito da área de um círculo, Então, diz que nós temos um círculo e que esse círculo, é uma figura totalmente preenchida e a área, esse preenchimento dessa figura corresponde, então, a 12,56 metros quadrados. E pede para a gente encontrar a medida do comprimento da circunferência. Como ele quer o comprimento da circunferência e eu sei que a área ela é igual a π vezes r ao quadrado, então se eu substituir o 12,56 e dizer que é igual a π vezes r ao quadrado, o que a gente poderia fazer nesse exercício, Substituir o π por 3,14, que é o valor que geralmente a gente utiliza nos exercícios envolvendo área do círculo e comprimento da circunferência. E aí a gente teria 12,56 sobre o 3,14, já que o π está lá multiplicando, vem para cá dividindo. E a gente vai então encontrar aqui essa divisão, dá o raio ao quadrado. Essa divisão ela é igual a 4, logo o nosso raio, é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Se eu sei a medida do raio, eu consigo encontrar a medida do comprimento. Porque o comprimento é 2 vezes o π e vezes o raio. O comprimento é 2 vezes o 3,14 e vezes o raio, que é 2. O comprimento vai ser igual a 4 vezes 3,14, que por sua vez vai ter a mesma medida da área, ou seja, 12,56 centímetros. A questão 7 diz assim, considere a seguinte pipa e pede para a gente calcular a área do quadrilátero de papel que forma a pipa. Esse quadrilátero, ele é um losango. E como nós sabemos, a área de um losango é diagonal maior vezes a menor, tudo sobre 2. Então, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos identificar a medida da diagonal maior e da diagonal menor. O que nós podemos fazer aqui? Nós sabemos que esse ângulo aqui é de 30 graus. E essa medida é uma parte da diagonal maior. Essa aqui é a metade, da diagonal menor. Então, como eu tenho aqui um triângulo retângulo, e eu tenho a medida de um ângulo e a medida da hipotenusa desse triângulo, então eu posso usar as razões trigonométricas de seno, cosseno ou tangente. Então, nesse caso, se eu tirar o triângulo que formou ali, nós vamos ter um triângulo semelhante a esse, onde aqui mede 30 graus, aqui 50 centímetros, e a gente quer descobrir essa medida x. Bom,
em relação aos 30 graus, a medida x, ela é o cateto oposto. E o 50 é a hipotenusa, então nós temos que o seno de 30 graus é o cateto oposto, x, sobre a medida da hipotenusa, 50. O seno de 30 graus vale 1/2. 1/2 é igual a x sobre 50. Aplicando a regrinha de 3, nós vamos ter que 2x é igual a 50, logo x é igual a 25 centímetros. Bom, se aqui é 25 centímetros, lá também é 25 centímetros, né? Essa medida. Porque a gente percebe que esse 25 corresponde exatamente à metade, né, da diagonal menor. Então, eu já sei que a diagonal menor, ela mede 25 centímetros. Falta a gente encontrar essa outra parte da diagonal, né? Ou seja, da diagonal maior. Como é que eu vou encontrar essa medida aqui da diagonal maior, né? Pra gente somar com essa aqui de baixo. E aí sim a gente tem a medida inteira da diagonal maior. Bom, o que a gente sabe? Que aqui nós temos um triângulo assim, né? Esse triângulo, ele tem lá 45 graus, aqui 90 graus, e aqui, que medida será que ele vai ter? Bom, todo triângulo tem a soma dos seus ângulos internos igual a 180 graus. Então, 90 mais 45 mais quem para dar 180? 45 graus. Logo, esse triângulo ele é isósceles. Se ele é isósceles, esse lado e este são iguais, têm a mesma medida. Olhando lá para a figura, a gente percebe que o triângulo aqui desse lado é igual ao outro. Se aqui é 25, aqui também é 25 e aqui também é 25, né? Então, o que a gente sabe? Que a diagonal maior, ela tem uma medida igual a quem, né? Ao 25, que é aquele segmento que a gente tem lá em cima, né? E agora eu tenho que encontrar essa medida aqui de baixo, para ainda somar com esse 25. Essa medida aqui, ó, é essa medida aqui do nosso triângulo, que eu vou chamar de y. E como é que eu faço para encontrar o y? Bom, eu posso usar uma outra razão trigonométrica. No caso, em relação aos 30 graus, o y é o cateto adjacente. E aí eu posso dizer, então, que o cosseno de 30 graus, ele é igual ao cateto adjacente y sobre a hipotenusa 50. O cosseno de 30 graus, ele é raiz de 3 sobre 2, igual a y sobre 50. Aplicando a regrinha de 3, nós vamos ter que 2y é igual a 50 raiz de 3, logo y é igual a 25 raiz de 3. Então, a diagonal maior é o 25, né? Mais 25 raiz de 3. E é essa medida que a gente vai substituir lá na fórmula. Ou seja, vai ficar diagonal maior, né? 25 mais 25 raiz de 3. E tudo isso vezes a diagonal menor, que é toda esta medida aqui. E toda essa medida é o 25 mais 25, que vai dar 50. Tudo isso sobre 2. Então, a área vai ser igual, né? Aplicando a propriedade distributiva, 25 vezes 50, nós vamos encontrar 1.250, mais 1.250 raiz de 3 sobre 2. A área vai ser igual a 625, mais 625 raiz de 3, ou eu ainda posso dizer que a área é igual a 625, abre parênteses, né? 1 mais a raiz de 3 centímetros quadrados. Colocando em evidência, né? O 125, a gente chegaria nessa resposta mais simplificada. A 8 é uma questão também de vestibular, né? Que diz assim: a soma das áreas dos 3 quadrados ao lado é igual a 83 centímetros quadrados. Qual é a área do quadrado maior? Bom, então eu posso dividir, né, essa figura em 3 figuras, onde eu teria aqui área 1, área 2 e área 3. Bom, de certeza, olha só, área 1,
área 2 e área 3. De certeza, o que eu sei? Que a área 3 é um quadrado, né? Porque falou a soma dos 3 quadrados, é um quadrado de lado x. Se aqui é x, aqui também é x, x, x. Então, a área 3 é x elevado ao quadrado. Lado vezes lado, x vezes x dá x ao quadrado. A área 2 seria essa medida 2 mais essa medida x. Então, eu tenho que esse lado é o lado x mais 2. Logo, aqui eu também vou ter x mais 2 como medida do lado. E a sua área é x mais 2 vezes x mais 2, ou seja, x mais 2 elevado ao quadrado, que me dá x ao quadrado mais 4x mais 4 como resposta. Já a área 1, para mim poder descobrir a medida deste lado, né, de um dos lados do quadrado, o que eu sei? Que essa medida é 4. Bom, mas do outro lado eu tenho um x, eu tenho um 2. O que eu sei? Eu sei que a medida desse lado maior aqui, eu chamei de x mais 2. Só que, se esse lado todo, dele todo, eu diminuir o 4, que é essa medida aqui, eu vou ter a medida desse lado menor, não vou? Então, fazendo isso, eu vou ter x menos 2, correto? X menos 2 elevado ao quadrado é a medida do lado do quadradinho de área 1. Então, eu tenho que essa medida é x menos 4x mais 4. X ao quadrado, né? Menos 4x mais 4. Aí, o que o exercício me falou? Que pegando a área 1, somando com a área 2 e com a área 3, essas áreas todas resultam em 83 centímetros quadrados. Então, se eu pegar x ao quadrado menos 4x mais 4, que é a área 1, somar com a área 2, x ao quadrado mais 4x mais 4, e somar com a área 3, que é x ao quadrado, isso tudo tem que dar 83, né? Então, o que a gente sabe? Esse 4x negativo com esse vai zerar. X ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, vamos encontrar 3x ao quadrado. 4 mais 4, 8, igual a 83. Então, 3x ao quadrado vai ser igual a 83 menos 8. 3x ao quadrado vai ser igual a 75. X ao quadrado vai ser igual a 75 sobre 3. X ao quadrado é igual a 25. Logo, x é igual a 5, né? Porque a potência vai para o outro lado na forma de raiz, então a gente encontra que x é igual a 5. Ele diz assim, qual é a área do quadrado maior? A área do quadrado maior é a área 2. Na área 2, a gente disse que o lado é x mais 2 ao quadrado. Então, na área 2, eu tenho 5 mais 2 ao quadrado, ou seja, 7 elevado ao quadrado, que me dá como resposta 49 centímetros quadrados. Resposta do item C. A 9 é uma questão da UFSC que diz assim: um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado onde mora, cuja área é de 102.400 metros quadrados. Então, a distância que ele pedala por dia é D. Bom, então nós sabemos que esse ciclista, né, ele dá 30 voltas completas em um quarteirão quadrado. A área desse quarteirão é de 102.400 metros quadrados. Então, a área de um quadrado é lado ao quadrado. O que nós sabemos? Que a área desse quadrado é 102.400 metros. Como que eu vou descobrir a medida do lado deste quarteirão que representa o quadrado? Então, eu vou ter que extrair a raiz de 102.400. E a raiz deste número é igual a 320. Então, quer dizer que este quarteirão, ele tem 320 metros de lado. Bom, o que a gente sabe?
que ele costuma dar 4 voltas, né? Bom, a primeira volta, uma volta que ele vai dar nesse quarteirão, vai ser 4 vezes o 320, concordam? Então, na primeira volta, ele anda 1.280 metros. Em uma volta, ele percorre 1.280 metros. Só que lá fala no exercício que ele costuma dar 30 voltas. Então, se em uma volta, né, ele anda 1.280 metros, em 30 voltas, ele vai percorrer 30 vezes esse valor, né? Ou seja, 1.280 vezes o 30, que vai resultar em 38.400 metros. Resposta que está lá na letra C. A 10 diz assim: a figura a seguir representa um hexágono regular de lado medindo 2 centímetros. Então, cada um dos lados desse hexágono mede 2 centímetros. E um círculo cujo centro coincide com o centro do hexágono e cujo diâmetro tem medida igual à do lado do hexágono. Então, eu sei que o diâmetro, esta medida aqui, né, ela é igual a 2 centímetros. Então, eu sei que o diâmetro é igual a 2 centímetros. Dessa forma, o raio é igual a 1 centímetro, né? Porque é metade do diâmetro. E ele pede para a gente encontrar, nessas condições, quanto mede a área da superfície pintada. Bom, então, nesse caso, eu vou ter que encontrar a área do hexágono e tirar dessa área a área do círculo, para poder encontrar a área que está pintada. Então, para a gente poder encontrar a área do círculo, o exercício nos sugere que a gente considere π como sendo 3, né, o valor, e a raiz de 3 sendo 1,7. Então, significa que a área do círculo ela é π vezes a r ao quadrado, raio ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser igual ao π, 3, vezes o raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Então, a área desse círculo vai ser 3 vezes 1. A área do círculo vai ser igual a 3 centímetros quadrados. Então, eu já sei que a área do círculo é 3. Mas eu preciso encontrar também a área do hexágono. E o que a gente viu em relação à área do hexágono, né? Que ela é 6 vezes a área do triângulo equilátero, cujo lado, nesse caso, né, o lado desse triângulo está aqui, é essa medida. E o que a gente sabe em relação a essa medida, né? A gente sabe que esta medida aqui, ela representa o dobro do raio encontrado aqui, ou ela vai representar o diâmetro do círculo que está aqui dentro do hexágono. Então, nesse caso, eu vou ter que a área do hexágono, ela vai ser igual a 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área desse hexágono vai ser igual a 6 vezes 4, raiz de 3 sobre 4. A área desse hexágono vai ser igual a 24 dividido por 4, 6 raiz de 3. Só que a raiz de 3, o exercício pede que a gente considere como 1,7. Então, eu vou ter que aqui é 6 vezes 1,7. A área do hexágono vai ser igual, então, a 10,2 centímetros quadrados. Então, eu tenho que a área do hexágono é 10,2 menos a área do círculo, que vai me dar, então, 7,2 centímetros quadrados. Alternativa C desse exercício. Quem não entendeu a medida do lado, por que eu considerei que o lado é igual a 2, pode pensar aqui, né, ó. Essa medida aqui, né, é a medida do raio. Essa medida até aqui, ó, é a mesma distância, ó. Verifiquem bem. Então, se aqui é 1, aqui também tem que ser 1. Logo, essa medida toda vai ser 2. 2, né, que corresponde ali, né, a medida do lado do triângulo equilátero,
que é a mesma coisa que a medida do lado do hexágono, né? Bom, a questão 11, ela é uma questão da UDESC, que fala que um fabricante de embalagem recebeu uma encomenda de caixas e precisa calcular a área de cada uma delas para comprar o papelão necessário para sua confecção. As 4 faces da caixa são trapézios isósceles, ou seja, tem lados iguais, né? Com as medidas indicadas no desenho abaixo, e as bases, que é a tampa e o fundo, são quadrados. Então, a gente precisa encontrar a área, né, necessária, o quanto de papelão é necessário para ele comprar. Primeiramente, a gente vai calcular a área, então, das faces. A área das faces são figuras como essa, que são trapézios. Bom, a área de um trapézio, ela é a base maior mais a menor, vezes a altura, sobre 2. Então, o que a gente sabe aqui? Para calcular essa área, nós temos base maior, nós não sabemos, a menor é 10, a altura é 12 e a gente vai ter que dividir isso por 2. Como que a gente vai encontrar esta base maior aqui? Veja bem, como é um trapézio isósceles, aqui é 13 e aqui também é 13. Então, eu consigo projetar essa altura. E como eu sei que lá em cima é 10, essa distância desse ponto aqui até este aqui também é 10. Logo, falta eu descobrir essa distância, né, essa medida. Para descobrir aquela medida, eu tenho um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 13, a altura, né, aqui é 12, e o que eu quero é esse x, aquela medida ali. Então, eu sei que 13 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. 169 é igual a x ao quadrado mais 144. 169 menos 144 é igual a x ao quadrado. 25 é igual a x ao quadrado. Aquela medida, ela vale 5. Só que aquela medida x, ela está aqui e também está aqui. Ou seja, a base maior do trapézio é o 5, mais o 10, mais o outro 5. Então, a base maior do trapézio, ela é 20. Portanto, a área do trapézio vai ser 30 vezes 12 sobre 2, que vai dar, no caso, 180, a área do trapézio. Só que a gente sabe que esse trapézio, ele representa as faces da caixa. E a caixa tem 4 faces. Então, a área total das faces, ela é igual a 720. Aí, eu preciso encontrar a área da tampa e do fundo. A tampa, ela representa um quadrado, né, conforme falou, de lado igual a 10. Então, a tampa, ela tem área igual a 100 centímetros quadrados. E para a gente poder encontrar a área do fundo, o fundo, ele é representado por essa medida maior do trapézio, né, da face, que seria, então, 20. Então, a área do fundo vai ser de 20 elevado ao quadrado, que vai ser igual a 400 centímetros quadrados. Bom, o que acontece, então? Nós vamos ter que, para encontrar a área total, nós vamos ter que somar essas áreas, ou seja, a área das faces, mais a área da tampa e mais a área do fundo. Esse resultado vai dar 1.220 centímetros quadrados. Só que o exercício que é a resposta é em decímetro quadrado. 1 decímetro quadrado é a mesma coisa que, né, um quadrado de lado igual a 1 decímetro, que equivale a 10 centímetros. Então, 1 decímetro quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Dessa forma, 1.220 centímetros quadrados correspondem, então, a 12,20 decímetros quadrados. Na última questão, nós temos o seguinte: numa esquina cujas ruas se cruzam, formam um ângulo de 120 graus, que está situado um terreno triangular com frentes de 20 e 45 metros para essas ruas, conforme é representado na figura a seguir. Então, nós temos aqui, né, que essa figura representa
um triângulo e que nesse triângulo nós temos um ângulo de 120 graus, uma medida igual a 20 metros, a outra igual a 45 metros, e ele pede então para a gente encontrar a área desse terreno triangular. Para a gente encontrar a área desse terreno, nós temos aquela fórmula do triângulo, quando nós conhecemos a medida de dois lados, A e B, e vamos multiplicar pela medida do seno do seu ângulo, no caso do ângulo θ, aqui representado por 120 graus, e vamos dividir isso por 2. Então, para encontrar a área do terreno, nós vamos ter 20 vezes 45 vezes o seno de 120 graus, tudo isso dividido por 2. Essa área vai ser igual a 900 vezes o seno de 120 graus, né? O que a gente sabe? A gente sabe que lá pela tabela das razões trigonométricas, o seno, né, de 60 graus tem a medida igual a raiz de 3 sobre 2. Só que lá no círculo, né, trigonométrico, os 60 graus está aqui. O seno é esse eixo, né? Isso significa que do outro lado, nesse ponto, nós vamos ter então aqui o 60 e desse lado nós vamos ter o 120. Como o seno nessa posição, né, nesses quadrantes é positivo, seno de 60 e seno de 120 graus tem a mesma medida, ou seja, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Então, essa área vai ser igual a o quê? 900 raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso de 2, que é 1 sobre 2. Então, a área é de 900 raiz de 3 sobre 4. Essa área vai ser igual a 225 raiz de 3. Não tem medida ali, né? Poderia ser metro quadrado, né? Que estaria, então, aqui na letra C do exercício.